Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Franciele Bubiniak, bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um comparativo entre dois smartwatches de entrada que possuem aí a mesma faixa de preço, caso você esteja pensando em investir em um relógio desses e te ajudar a escolher qual melhor vai atender a sua necessidade. Se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e se ainda assim ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Então, os dois aparelhos que eu trouxe de opção para vocês é o D20 e o M5. Então, a gente já consegue perceber aí uma diferença de layout, de apresentação desses dois relógios. O D20, ele tem essa caixa quadradinha, pulseira de borracha e o sensor fica aqui na parte traseira do relógio. No M5, nós temos esse formato mais alongado, a pulseira também é de borracha e o sensor, como de costume, também fica aqui na parte traseira do relógio. Aqui a gente já consegue perceber que o M5 ele tem uma pegada mais esportiva, um layout mais para quem gosta realmente de praticar esportes. Mais uma diferença entre esses dois relógios é a forma de carregar. O carregamento do D20 ele é aqui no encaixe superior da pulseira. Então, toda vez que você quiser carregar, você precisa retirar a pulseira e conectar ele numa porta USB de notebook, computador, PC, televisão, rádio, enfim, qualquer equipamento que você possua uma porta USB. Já o M5, o carregador dele, nessa versão, ele tem esse encaixezinho. Então, você precisa encaixar, ele é um ímã, né? Então, o ímã tem que estar bem encaixadinho aqui, bem certinho entre o pininho e o buraquinho aqui do relógio. Se você colocar errado, ele, por ser ímã, ele vai deslizar e não vai conectar corretamente. Então, se na primeira tentativa não deu certo, não encaixou, você precisa virar até que ele fique bem posicionado aqui, os pininhos daqui do carregador com essas duas bolinhas que tem atrás dele, que é a conexão para estar fazendo o carregamento. E também não vem a caixinha, a tomadinha, também precisa de uma porta USB para engatar e fazer o carregamento. O tempo que esses smartwatches levam para carregar é praticamente o mesmo, em torno aí de 1 hora e meia para dar uma carga completa. E a duração da bateria também é muito parecida, praticamente igual, utilizando as funções de notificação, utilizando tudo que o smartwatch tem para te oferecer, ele vai durar em torno de 3 a 4 dias de bateria. Outra diferença que a gente já consegue notar aqui pelo vídeo é a intensidade do brilho em relação aos dois smartwatches. A gente pode perceber que o brilho do D20 é superior ao brilho do M5. Infelizmente, essas opções de configuração de brilho, aumentar ou diminuir, não estão disponíveis em nenhuma das versões desses smartwatches, nem no D20 e nem no M5. Vamos falar agora em relação às watch faces desses dois aparelhos. No D20 nós temos apenas duas opções, essa e essa opção de watch face. No M5, para fazer a troca da watch face, a gente precisa acessar o menuzinho dele. Nós precisamos vir nessa opção de mais, nessa opção tema. Então, aqui ele oferece 1, 2, 3 opções de watch face. Então, já tem uma a mais do que o D20. Porém, esse smartwatch M5 é possível fazer personalização, é possível estar baixando mais watch faces pelo aplicativo, o que no D20 não é possível. Vale lembrar também que o app desses dois aparelhos é o mesmo. O app que você vai estar utilizando para baixar e utilizar e emparelhar com seu celular é o Fit Pro. Em relação às funcionalidades dos smartwatches, é legal comentar que o M5 tem bem mais opções do que o D20. O M5, na minha opinião, ele é mais completo.
Então, aqui acessando os menus, a gente já consegue ter uma ideia disso. Então, aqui nós temos passos, que é igual para ambos, a medição dos batimentos cardíacos, que também é igual para ambos, função esportes, que depois eu vou entrar um por um para mostrar, a opção de mensagens, para você acessar suas mensagens depois que você recebe, e aqui o D20 ele já vai para as opções de mais, que é procurar pelo dispositivo, acessar o QR Code. Já o D20 não. O D20 ele continua com mais algumas opçõezinhas, ó. A opção de controle de sono, a opção de clima, a opção de mudar de música remotamente, que eu acho muito legal, e aqui as demais configurações. Na função esportes, ambos possuem as mesmas funcionalidades de esportes. Vamos acessar lá então para mostrar para vocês. Então aqui a gente clica e aguarda uns segundinhos. Nós temos a opção de corrida, caminhada. Aqui ele só inverteu. Aqui no M5 tá pular corda, aqui tá abdominal. E passando pro próximo, daí trocou. Aqui tem pular corda e aqui tem a abdominal. Então, as três funções são exatamente as mesmas para os dois smartwatch. Na opção de mais, nós temos a opção de troca de tirar foto remotamente, procurar o dispositivo, a troca de tema, a opção de reset, QR Code, a versão do aparelho e a opção de desligar o smartwatch. Então, nesse quesito, ambos são iguais também. É em relação à leitura dos sensores dos dois smartwatch. Eu vou colocar eles aqui para fazer a medição de batimentos cardíacos e a gente vai notar algo peculiar aqui entre os dois aparelhos. Ó, eles estão fazendo a leitura. Vocês estão vendo que o D20 me trouxe informações mesmo sem eu ter colocado ele no pulso? E o M5 também fez uma leitura de batimento sem ao menos eu nem ter colocado eles no pulso. Então, ambos os sensores possuem o mesmo nível de qualidade, não são tão precisos e não tem como se basear exatamente por eles. Então, bom, depois então de ter passado por todas as funcionalidades dos dois smartwatches, tanto o D20 quanto o M5 são muito parecidos, como vocês puderam perceber. Mas a gente consegue destacar aí algumas diferenças que eu acredito que podem fazer a diferença na hora de você estar escolhendo o seu smartwatch de entrada. A primeira delas é o design, que eles são bem diferentes. Como eu disse no decorrer do vídeo, o M5 tem uma pegada mais de esporte, já o D20 com essa caixinha quadradinha lembra mais um Apple Watch. Então, se você de repente tem um estilo mais casual, quer utilizar para trabalhar em escritório, essas coisas assim, de repente esse designer aqui quadradinho pode te agradar um pouco mais. Em questão de carregamento e bateria, duração da bateria, ambos são muito similares, pouquíssima diferença entre os dois. Tanto o tempo de carregamento quanto o tempo que essa bateria vai durar com você utilizando ele vão ser praticamente as mesmas. Porém, o jeito de colocar para carregar do D20 eu acho um pouco mais prático do que o do M5, que a gente precisa ficar encaixando aqui e qualquer mexida que você der na hora que estiver carregando, ele pode desplugar, pode desconectar e parar de carregar. Então eu acredito que na parte de acessibilidade para estar carregando, o D20 é mais prático. Em relação a conforto no pulso, ambos trazem praticamente o mesmo conforto, a mesma sensação de conforto. Tanto o D20 quanto o M5 são muito leves e muito agradáveis, dá tranquilamente para trabalhar ali o dia todo com ele. Agora, em relação às funções, às funcionalidades, também no decorrer do vídeo deu para perceber que o M5 é mais completo, traz mais funções do que o D20, como por exemplo a troca de música remota, as opções de troca de watch faces. Então, se você estiver procurando por um smartwatch mais completo, o M5 vai te trazer mais opções
de configurações e personalização. Resumindo, o meu comparativo entre os dois aparelhos é o de que, se você quer um smartwatch mais esportivo e com mais funções, invista no M5. Já se você quer um smartwatch com uma apresentação um pouco mais social, o D20 vai te atender. Em relação às notificações, ambos recebem notificações de rede social e para ambos não é possível nem realizar e nem atender chamadas, apenas visualizar as notificações. E recebem notificação. Esse então foi o meu vídeo de comparativo entre esses dois modelos de smartwatch. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.